Olá, olá! Seja bem-vindo à Semana NutriKids. Essa semana, dos dias 15 até o dia 22, a gente está tendo a Semana NutriKids, um workshop totalmente online e gratuito para nutricionistas que queiram aprender mais sobre uma nova forma de atender crianças com motivação, com encantamento, com alta adesão. A gente está tendo as aulas numa plataforma externa, você precisa estar inscrita para participar. E aqui, todos os dias, no Instagram da Atitude de Nutrição, às 18 horas, a gente está tendo lives com nutricionistas que estão partilhando conosco um pouco do que elas vivem já hoje na nutrição, né? A partir também desse atendimento diferente, tá? Ontem a gente teve aqui a Bruna Green, ela veio contar pra gente como que foi essa questão dela levar experiência pro atendimento dela. E hoje nós temos a Dione, que acabou de entrar aqui. Dione, não tô conseguindo te chamar. Pra mim tá dando que eu não... Como se eu não pudesse chamar você. Tenta você me chamar, por favor? Talvez por conta do computador. Vê se você consegue, clicando aqui embaixo, ó, na barrinha. Tem duas carinhas assim, tipo, dois emojis, um juntinho com o outro. Na hora que você clica em cima deles, você pede para solicitar para participar da live. Que pra mim aqui o seu tá travado para chamar. Você vai conectando aí, ver se dá certo. Senão você coloca aqui pra mim nos comentários. Aí eu já te ajudo a entrar. A Nutri dos Pequenos tá por aí. Rafaela marcando carteirinha aqui. Tô vendo vocês sempre. Vamos lá. Enquanto eu tento conectar aqui com a Dione. Pra mim tá dando como não pode participar. Deve estar como privado. Deixa ela ir conectando ali. Me manda uma mensagem, tá, Flor? Na hora que você conseguir chamar. Enquanto isso, gente, é muito bacana como a gente vê. A Dione vai poder contar pra vocês. Como a gente vê como cada nutricionista, vocês vão ver aqui, cada dia uma nutri, né? Em cidades diferentes, em momentos diferentes de carreira. E como cada uma tem muito a compartilhar. Eu adoro aprender, eu já falei pra vocês, com a prática profissional de outras pessoas. Eu acho que sempre que a gente tem essa possibilidade, né, de entender mais do que outras pessoas estão fazendo, os caminhos que elas percorreram, o que tem dado certo para elas, o que não deu tão certo assim também, a gente tem uma oportunidade de evoluir. Eu até comentei, teve um dia desses, acho que foi nos stories, se eu não me engano, ou não sei se eu respondi aqui numa live, como foi, alguém me perguntou se eu utilizava aqueles informativos, sabe? Quando a pessoa entra em contato com você, você manda um PDF para ela com o informe dos seus serviços, se eu fazia isso. E eu falei que não, mas que a gente não pode fechar os olhos pro fato de que muitas pessoas usam e têm resultado com eles, né? Então não é só porque eu não utilizava que ele era ruim, mas aí eu expliquei o porquê eu não utilizava. Então porque eu gosto da conversa com os pais ali para entender melhor a situação, explicar melhor o meu atendimento do que só mandar um PDF. Então sempre tenham em vista de poder realmente perceber o que outros profissionais fazem e ver o que se adequa à sua forma de atender, né? Porque tem que ter congruência com a tua forma de conduzir, de uma maneira que você gosta de realizar. Mando aí, acho que vai a solicitação na sua tela. Agora ele me autorizou aqui. Enquanto ela vai conectando, acho que foi já, inclusive. Oi, Flor, tá boa, Johnny? Oi, deu certo. No computador não tava dando mesmo. Ele dava pra mim como ela não pode participar, acho que é por conta do local, mas beleza. Estamos aqui, vamos para o nosso bate-papo. Por favor, se apresente para os nutris que nos vêm, para o pessoal que está entrando. Quem é você? De onde você é? Certo. Tá dando para me ouvir bem? Tá ótimo, pra mim tá 10. Perfeito, então. Então, como a Carol falou, meu nome é Dione Carla. Sou aqui de São Paulo, né? Sou da Bahia, mas moro em São Paulo faz bastante tempo. E meus atendimentos é aqui em São Paulo, na Zona Sul, no Jardim Marajoara. Show. Tem um consultório lindo, aliás, não conheço presencialmente, mas já vi várias fotos. É um consultório assim, ó, gente, sabe? Aqueles fofinhos, muito cara de nutri, sabe? Cara de nutri de criança, inclusive. E você vem trabalhando com a parte de nutrição materno-infantil, né? Isso, na verdade, assim, desde a faculdade, né, quando eu estava na formação, eu já tinha decidido. Tava todo mundo meio perdido, que caminho eu quero seguir. Eu sempre falava, quem me conhece sabe.
eu quero ser nutri infantil, né? Pediátrica, na época eu falava, né? Muito, né, forte a nutrição materna infantil, né? E aí eu sempre quis trabalhar com criança. Quando eu saí da graduação, já fui logo procurar, mas na época não tinha muitas possibilidades, como tem agora, né? De pós. E aí sempre me direcionando, fazendo cursos online, que era mais difícil presencial, então quando tinha online eu ia, fazia. Todo tipo de possibilidade que eu via da nutrição materna infantil eu agarrava. É porque é isso que eu quero, é isso que eu quero. Já saiu decidida. Tem gente que fica naquela, não sei onde vai, onde nós estávamos comentando de nicho aqui, né? Sobre a questão do nicho. Mas tem Nutri que já sabe desde a graduação, é isso e pronto, acabou. E não coloca caminhão na frente dela, não, que senão ela derruba, né? E é muito diferente. Então, eu gosto disso porque estava até comentando, cada uma acontece, às vezes, a nutrição materna infantil para cada nutri de uma forma diferente. Mas realmente, você vê então, desde então, sempre crianças ou adolescentes, né? Porque a gente não pode chamar de criança, vocês vão entender que a Johnny tem experiência aí com os adolescentes. Então, gente, não é criança, por favor. Não. Então, assim, no começo eu deixei em aberto, mas acabou vindo muito mais esse público, né? Que daí, a partir de 10 anos, que a gente já sabe que já é considerado, né, como adolescente, 11, 12, talvez até pela questão que vem muito da questão das escolas, da escola do meu filho, essa coisa que a gente acaba, né, conversando muito com as mães, e foi surgindo, e acabou que eu fico com essa turminha aí, né, que é muito gostosa de trabalhar. Sim, Tem alguns trabalha pequenos com também, né? Sim, eu trabalho com alguns pequenos também, introdução alimentar, mas 90%, mais essa turminha aí, adolescente mesmo. A gente chegou até a conversar aqui durante esses encontros. Eu acho que é bacana sempre de dizer, às vezes, quando a gente fala do nichar, não é que necessariamente a gente vai dizer, olha só, eu atendo só adolescentes ou crianças entre 10 e 15 anos, 16 anos. Não, eu atendo também os outros, mas acaba que o grande público que chega é esse, mas eu atendo introdução alimentar, eu atendo pré-escolares, né? Muitas nutris lidam assim com o consultório. E é incrível que a gente acaba atraindo um certo público sempre. Eu acredito que com o passar do tempo isso é bem comum de acontecer. Até porque, eu até falo para as alunas, do mesmo jeito que a gente se encontra, a gente está aqui agora em um tanto de Nutri, as mães que têm semelhança se encontram. Verdade. Então, acaba que rola, indicação e tudo mais. Mas, Johnny, então, deixa eu entender um pouquinho mais da sua trajetória. Você saiu da faculdade, já decidida, vou fazer nutrição materna infantil, vou trabalhar com isso, não tinha ainda tantos cursos no sentido de pós-graduação, né? Mas você se formou agora na pós, não foi? Isso, eu fiz a pós, né, de materna infantil, né, da Andrea Flix, e me formei em dezembro, né, em dezembro. E aí, antes disso, eu tinha feito o coach de Mindfulness Kids também. E eu tinha feito também o personal Diet Baby. Mas de pós, especialização em materno infantil, foi essa que eu acabei há pouco tempo. E aí, ó, eu vou te dizer, vou testando os insights, tá, gente? Do que elas vão falando aqui. Lembra aquela parte que eu disse para vocês na jornada de aquecimento? Não, a gente não para de estudar, não tem condição de parar. Sempre vai vir um conhecimento a mais, um conhecimento a mais. Eu conheci a Dione, inclusive, em um evento de nutrição materna infantil, né? Era um simpósio, e aí eu tava ali e tudo mais, ela falou assim, você é Carol da Atitude, e, enfim, a gente acabou, foi o primeiro encontro ali onde eu a vi, a conheci realmente. Então, estudo não acaba. E que bom, né? Que bom que não acaba. Seguimos vivas estudando. E aí ela até comentou comigo no dia, Carol, eu sei do seu curso de coaching, estou finalizando aqui agora pós, em breve eu vou ser sua aluna. E ela começou o curso esse ano. Me conta como que foi isso, de onde veio a vontade de fazer o coaching nutricional infantil, né? Você já conhecia um pouco porque tinha feito uma outra formação em coaching? Como que foi isso para você? Como aconteceu? Então, já conheci um pouco, mas assim, você é bem. As pessoas acabam falando bastante de um nome conhecido, né? Virava e mexia, ouvir alguém falando do seu trabalho, sempre conversando com alguma colega, poxa, eu quero diferencial, eu quero ajudar mais os meus pacientes, porque né, o nosso objetivo é esse, né? É estudar mais, estar mais preparado para poder atender da melhor forma possível os nossos pacientes. E eu sempre procurando entrar mais, não, eu sempre gostei muito de estudar, sempre em busca.
E aí sempre alguém falando, né? E aí teve aquela oportunidade de a gente se conhecer, né, lá no Mackenzie. E aí eu falei, nossa, como que legal, como ela é querida, né? Porque é bom quando a gente conhece a pessoa, assim, né? Nossa, que bacana. E aí eu fiquei com aquele, falei, não, eu preciso fazer. De verdade, né? Não sou só daqui da tela, não, gente. Porque é engraçado, a gente às vezes vê tanto assim as pessoas pela internet que quando vê de verdade mesmo, eu até falei depois pra você, posta foto lá pra eu conseguir associar você ao seu perfil. Que realmente, do mesmo jeito que vocês, eu também estudo e faço todas as coisas. Mas desculpa, continuando. Aí o pessoal já tinha comentado de mim. Isso. E aí te conheci lá, eu fiquei com isso na cabeça. Falei, ai, preciso fazer, preciso fazer, preciso fazer naquela coisa. E aí as coisas vão acontecer, as coisas quando tem que ser, né? E eu tava, como eu tinha acabado de terminar a formação, eu queria dar mais um tempo, né? Me dedicar mais e depois fazer alguma outra coisa, uma outra formação, inclusive o coach. Mas aí começou a vir, né? Eu comecei a seguir você cada vez mais, né? Comecei a conhecer mais o trabalho. E aí foi me conquistando mais ainda, mais ainda. Falei, gente, eu preciso fazer esse curso. Eu tenho certeza que isso vai ser assim maravilhoso para meus atendimentos. Eu vou conseguir ajudar ainda mais as famílias. E fiquei com aquilo. Aí eu fiz o contato, né? Acabei te chamando para conversar, para tirar umas dúvidas. E justamente calhou de ser bem nessa época, né? Desse isolamento social. E Uhum. aí, falei, nossa, é disso que eu preciso. Porque eu acho que quando aconteceu isso tudo, né, no começo a gente não sabia muito bem como que ia ser, e tava naquela insegurança, né? Como que vai ser? Como que eu vou conseguir fazer meus atendimentos? Porque trabalhar com criança, adolescente, a gente no consultório já não é algo fácil, né? A gente tem os nossos, né, os desafios, né? Assim como eu acho como qualquer outro público, mas a gente tem os desafios. Mas pensando no online, você fala, nossa, e agora, né? Aí eu acho que isso aí foi o que deu. Falei, não, eu tenho que fazer e vai ser agora e vai me ajudar nesse momento do online. Né? Eu vou ter esse algo a mais, né? Porque, na verdade, no online a gente precisa estar trazendo, precisa estar motivando, precisa estar tendo ferramentas para trabalhar e não deixar a consulta monótona, né? E aí Exatamente. foi aí que eu falei, não, vou fazer. Você já tinha atendido alguma vez online antes, feito algum retorno online? Nada. Nada. Eu fico me perguntando por quê? Se a gente já podia fazer isso. Exato. E não, eu acho que não só você, e talvez quem esteja aqui na live nem saiba disso, mas a gente já podia fazer atendimento online com algumas restrições, né? O que não era permitido ser feito. A gente não podia fazer a assistência nutricional. Até bem logo quando começou a pandemia, eu, para quem estava na minha lista de e-mails, para quem estava acompanhando aqui, eu até liberei alguns informes do próprio CRN explicando isso, o informe de 2018, eu acho, de quando saiu o código de ética. Porque o código de ética às Uhum. vezes não deixa tão claro, assim, as pessoas ficam em dúvida sobre o que podia e não podia fazer. E aí tem uma nota técnica do CRN1 e ela explicava direitinho o que é que podia ser feito e o que não podia. A assistência nutricional não podia ser feita. Então, o que é isso? Eu não podia fazer avaliação antropométrica, não podia pedir exame, eu não podia fazer uma prescrição ali individualizada, né? Até porque, para eu fazer um cálculo de cardápio, eu preciso dessas informações. Mas as Uhum. orientações gerais, trabalhar educação alimentar e nutricional, trabalhar coaching nutricional infantil, isso podia ser feito, né? E assim como se você também atendeu uma primeira vez e fez ali tudo, a questão de antropometria, avaliação da criança e a prescrição, e você vai fazer um retorno, isso podia ser feito, né? Se você não tem que fazer a reavaliação total. E a males que vem para bem, então eu acho que esse momento, se a gente tem algo de bom para tirar enquanto para nossa profissão desse momento, foi essa oportunidade de ir para o online e entender que é possível. Eu chamei a Dione, escolhi a Dione como. A gente tem várias alunas, mas eu escolhi uma delas para ser a Dione por conta do atendimento online. Ela teve algumas experiências assim com as crianças, experiências muito práticas. E aí eu vou querer que ela divida aqui na nossa conversa um pouco de como foi isso. Que não adianta, a criança não senta na tua frente e fica aqui, né, batendo papo, igual a gente vai ficar uma hora. É Sim, outra pegada, seja criança ou adolescente. sim. Então, ter formas de lidar é muito importante. E a Dione, ela entrou na turma logo quando a gente estava ainda naquele negócio que não sabia bem o que ia virar a questão de quarentena. Foi em março, né, que foi a última turma. Acho que foi isso. Ano passado eu abri Sim, duas, aí eu abri uma em março. Foi isso mesmo. isso mesmo. Uhum. E
E aí a gente vem construindo, na real, um pouco, até nas conversas com elas, de como é essa parte do atendimento online. Conta pra mim. Teve que rolar o primeiro atendimento online. Como foi a sensação por aí? Como que aconteceu? Frio na barriga, né? Porque você fala, meu Deus, e agora? Como que vai ser isso? O que facilitou no meu primeiro atendimento, que era já né, que já era meu paciente, né, ele estava comigo há pouco tempo, eu já conhecia bem a família, né? Então isso ajuda, né? Você fica mais, né, mais assim, fica mais tranquilo, mais você fica, né? Nossa, e agora, né? E aí, eu acho que o mais difícil é a questão realmente de você conseguir atrair atenção, né? É. É isso. E A assim, criança poder correr para qualquer lado que não seja a tela onde você está. isso. E aí, tipo, nossa, vale muito os conselhos que você nos deu lá desde o começo. De, né, de dividir esse tempo, né, de poder conversar, tá querendo fazer alguma coisa, porque eles, gente, é muito gostoso, é assim, é gostoso também, ao mesmo tempo que, né, é desafiador, é gostoso, porque ali eles te mostram um monte de coisas, né, que estão fazendo, trabalho de escola, e pula ali, pula, eu tô fazendo uma atividade, né, pra me movimentar, e eles querem mostrar várias coisas que tá acontecendo, né, então, realmente, tem esse lado gostoso que você está acompanhando ali, mas tem um lado que você quer trazer um pouco, né, para aquele momento, e aí é desafiador, né? Então, eu fiquei bem, e eu falava, e agora? E logo no começo ainda não estava aplicando, né, as técnicas ainda, foi logo no comecinho, né, que eu comecei o curso, logo depois eu comecei a atender o online, então ainda não tinha aplicado nenhuma ferramenta. Então, foi do jeito que eu atenderia no consultório mesmo, né? E aí foi assim, mas foi gostoso. Foi, no começo eu fiquei nervosa, mas como eu falei, como eu já conhecia, talvez tenha facilitado, né? E Uhum. aí eu deixava aqueles conselhos que nem eu falei que você deu, de deixar um pouco. Então daqui a pouco você vem, a gente conversa mais um pouco. Aí conversa com a mãe, como é que foi esse tempo, né? Porque daí o que aconteceu foram os retornos. E isso também foi positivo, porque no retorno é menos tempo, né? Sim, E para aí você ir sentindo. isso, então o meu atendimento online, a princípio, foram os retornos, né? Que eram aqueles pacientes que eu tinha atendido, né, anteriormente, que eu estava atendendo no online. Então aí foi, né? E aí, a partir das consultas, que daí eu já comecei com essa ferramenta. Mas daqui a pouco a gente fala disso, né? Chega lá. Mas então, eu acho que vale bem a pena para se tem alguém aí que ainda tá resistente, ainda não experimentou, experienciou o meio online. Gente, insegurança rola para todo mundo. O primeiro online que eu fiz, que não foi agora, foi algum tempo atrás, porque eu já fazia parte de retornos com coaching nutricional infantil, principalmente quando é com os pais pelo online. Nossa, será que vai dar certo? Será que vai ter interação? Que vai ter conexão? A gente fica com dúvidas, normal. Mas, ó, estamos duas aqui, temos mais várias outras também nutricionistas que estão fazendo isso. E é possível. Então, eu falo que a gente não deve deixar de ajudar as pessoas por conta dessa limitação. A gente tem que aprender a lidar com ela e tirar, inclusive, alguns proveitos. Você comentou da criança querer mostrar as coisas. Conta um pouquinho daqueles pacientes que você conseguiu utilizar as práticas, né, da própria casa para ele descobrir questões sobre os alimentos, aquela medida de colher e tudo mais. Enfim, conta para o pessoal aí. Então, assim, só antes de eu falar um pouco sobre isso, você falou a questão de ajudar, né? Isso é muito importante, porque assim, a gente percebe, a gente vê que com essa questão da quarentena, todo mundo em casa, as maiores dúvidas que eu tenho nossa, meu filho tem muita fome, o que que eu dou? Porque toda hora fica naquele tempo, ainda mais no começo, quando as aulas online ainda não estavam muito, né, organizadas. Então, assim, nossa, a gente tem que continuar fazendo nosso trabalho, né? Porque a gente está ajudando as pessoas, né? Ajudando essas mães, tirando essas dúvidas, né? Porque é muito recorrente. Então, isso que você falou, a questão de ajudar, é isso mesmo, né? A gente tá no online é uma forma da gente continuar ajudando nossos pacientes, né? Porque mais do que nunca a gente precisa tirar essas dúvidas. As pessoas estão mais preocupadas com a saúde, né? Com a questão da imunidade. Então, aí a gente não pode falar, não, né? Tô com medo, não vou. A gente tem que ir lá, né? Até mesmo por eles, né? Para poder ajudar essas famílias. Justamente. Até só para complementar isso, eu acho que a gente já passou por aquele momento inicial,
que foi quando começou a questão de pandemia e não pode mais sair. E aí isso é uma reclusão para todo mundo. Então, ai, não sei se eu vou para atendimento, desmarca os atendimentos presenciais, não quero remarcar o online. A gente malemar sabia se podia ter um online ou não, mas a gente está vivendo um outro momento. Em alguns locais até com retomada, dependendo da cidade que é, né? Mas em outros o online ainda vai ficar por algum tempo. Sem contar que eu falei bastante disso, o fato das pessoas terem experienciado o mundo online, as minhas alunas sabem que eu contei dos meus avós, que os meus avós agora, gente, eles ligam para os netos ou para os filhos e falam: olha, pede a nossa comida, eu vou fazer a lista aqui para você, vou passar a lista por telefone. E assim, depois que a gente passa por um momento de experienciar algum tipo de serviço, de saúde online e percebe que dá certo, isso se torna uma possibilidade. Então, nutricionistas, eu acredito, que encarem isso daqui como não um recorte para esse momento, mas como possibilidades futuras, podem inclusive expandir os seus serviços, né? Tem Sim, isso também. eu acho que é muito bacana, né? Até porque às vezes a gente fica, às vezes tem famílias que nos procura, que nem já aconteceu comigo, que mora num bairro distante, não tem essa possibilidade de estar Em São vindo. Paulo, né? Sim, eu não falo, gente, como que a gente, né, não fez isso antes, né? Então, acho que vai ficar realmente isso, né? Que a gente já sabe como que é, a gente conseguiu, né, fazer, e a gente consegue, sim, né? É difícil, todo mundo, cada um tem suas dificuldades, mas de uma forma, assim, de repente, para um retorno, né? Às vezes a família tá naquela correria. Então, acho que é uma forma, né, de se manter esse online aí também agora, né? Uhum. Ter essa Pode possibilidade. ser uma. Não é deixar de trabalhar com presencial, Sim, mas sim, é uma possibilidade que existe, gente. Ponto. sim. Ela está aqui e E ela já pode, está, né? inclusive, ser utilizada eticamente, mesmo depois do dia 31 lá de agosto, que é até quando a gente pode fazer tudo no online, mas depois, com algumas limitações, ainda se pode fazer. E Sim. quem aproveita, né, o momento de experienciar agora vai conseguir também levar isso para frente. Mas beleza, vai lá, conta dos seus casos para a mulherada que está aqui. Não, gente, é muito legal, né? Que eu falei, tem os desafios, né? Mas conforme também vai passando o primeiro, segundo, terceiro atendimento, a gente já vai tirando de letra, né? E aí a gente já vai ficando mais tranquilos e vem as ideias, né? E aí você começa a pensar como que vai ser isso. E é muito legal, né? Como eu falei, eles querem mostrar atividades que eles estão fazendo. Teve um paciente meu, inclusive, que tá fazendo, tem um livrinho super fofo, e ele não via a hora de terminar ali para ele me mostrar. E o muito legal também é essa questão da culinária, que eu amo, né? Quem me conhece sabe, que me acompanha, eu amo, tenho essa veia, né, do alimento, eu gosto de cozinhar, eu gosto de preparar, né, receitas, de desenvolver receitas, né? Faço sempre muito isso com meu filho, inclusive, né? Desde sempre, até antes de, né, da nutrição entrar na minha vida, eu já fazia muito isso, amo. E aí trouxe também para o consultório online, né, essa atividade, né, de fazer, de cozinhar com eles, lá com os pacientes. E aí é muito legal, porque eu até comentei com você, eles não conhecem muito bem medidas e não sabem o que é tamanho de colher de sopa. Aí colher de café, aí pega a colher de sopa. Não! Aí é uma forma também da gente trabalhar com eles, né? Essas questões também. Então a gente está ali na cozinha, a gente consegue trabalhar a questão das medidas, das medidas caseiras, né? Que às vezes eles não sabem. A gente consegue trabalhar também os alimentos, falar sobre o alimento, né? Trazer aquela parte da curiosidade, porque muitos deles não conhecem o alimento, como que é preparado. A mãe vai lá, chega lá, né, com a receitinha, com o bolinho, ou com uma preparação, né, qualquer, e aí eles não sabem como que foi feito aquilo. Então é uma forma, né, de trazer eles para esse universo, de mostrar o alimento in natura, né? Até a minha primeira consulta online na cozinha foi com a berinjela, né? E aí foi muito legal, porque ela falou, eu nunca comi, então vamos fazer pizza de berinjela? Nossa, como assim? Né? Aí você apresenta a berinjela ali, linda, brilhante, né? Eu já fiz até junto com a atividade do livro, né? Contando um pouco da história lá das aventuras da Dona Berinjela. Então foi muito legal. Então, você consegue trazer nesse universo, você consegue através do online. Olha que maravilhoso que é, né? Tirar as Exato. dúvidas ali naquele momento, mostrar tudo.
E é engraçado, Johnny, que eu tô te ouvindo falar e, tipo, os olhinhos estão assim, sabe? Brilhando. Isso, gente, eu entendo que é desafiador, às vezes, a gente falar do atendimento online, porque não é o nosso comum, não é o nosso normal, não é a nossa zona de conforto. Mas olha o tanto que ela conseguiu fazer com essa criança, adentrar a cozinha da criança, levar a criança para a cozinha. Às vezes uma criança que malemar abre a geladeira, igual eu tava falando, tipo, não conheço a berinjela, não sei como é, né? Então, é possível sim a gente entregar experiência, e eu sempre falo muito que não importa o que eu, enquanto nutricionista, acho, eu, enquanto nutricionista, quero, né? Eu sempre trabalho ali pela família. Então, pensando no que é o melhor para eles e construindo com eles. Posso indicar caminhos? Beleza, posso. E é diferente de quando a gente está indicando um caminho dentro do atendimento sem estar vendo o entorno. A possibilidade que o atendimento online dá de entrar na casa das pessoas é incrível, não é? É muito incrível. Nossa, você fala, olha, que maravilhoso, né? É Uhum. muito legal, é muito. Você consegue ajudar, né, de inúmeras formas que você nem imaginou, né? Porque uma coisa é no consultório, você lá entregar receitinha, que eu adoro, né? Entregar receitinha para eles mandam, sempre estão me mandando fotos. Mas outra coisa, é você tá ali junto, né? É Uhum. gostoso. Nossa, eu te falei, né? Eu me encontrei naquele momento ali, olha, quando eu Eu lembro comecei. na hora que você mandou a foto e falou, meninas, preciso contar como foi a experiência. E isso é muito bom, eu acho que fortalece para todo mundo que está aqui ouvindo a gente, né? Você já está muito decidida nisso, eu sei, mas às vezes para quem está precisando, de que seja como for, a gente fazendo algumas adaptações, levando ludicidade, né? Levando toda essa parte de interação e de acolhimento, gente. Dá para trabalhar com as crianças assim, fazer a criançada provar a berinjela, dá sim para a gente trazer essas questões que às vezes parecem muito distantes e não são quando a gente consegue conduzir de maneiras diferentes, né? Sim. Conta, você falou dessa experiência, eu sei também que depois você começou o curso e tudo mais, e já aplicou algumas ferramentas em atendimento online. Como foi a tua experiência com a aplicação das ferramentas de coaching, utilização de técnica, conversa, como que foi tudo isso até então para você? Então, como eu falei, logo no começo comecei a atender, né, a convencional, os retornos que eu tinha, né? E aí, logo em seguida, já comecei a aplicar as ferramentas. E assim, como eu É da imaginava. ação, viu? É da ação. Não ficou esperando a vida passar, não. Foi lá, fez o que Carol, eu tenho que ver porque eu quero pôr em prática. É, Gosto assim. e aí eu falei, nossa, porque eu via vendo tudo que a gente estava falando, né? Porque na verdade, Carol, eu não era muito assim da ação, sabe? Ah, É, fale mais disso, então. eu não era tanto da ação, mas assim, no curso eu comecei. Foi tão assim, nossa, eu não sei explicar assim, o que aconteceu ali, que deu aquele, sabe, aquele estava falando, não, eu preciso, né? É agora. Né, eu tenho que começar tudo isso aqui, esse mundo maravilhoso, tudo isso aqui que eu tô conseguindo, que está sendo compartilhado das meninas, né? Super incríveis, assim, com você. Não tem que colocar isso em ação, não pode ficar guardada ali pensando, né? Que momento eu vou fazer, né? Uhum. E aí eu falei, não, vamos colocar, já vou colocar nos meus atendimentos. E aí, como eu já imaginava, isso aí deu total diferencial para meus atendimentos. Por quê? Não era Uhum. mais eu aqui e o paciente lá do outro lado e eu conversando. Porque no consultório você ainda tem, né, mesmo sem as ferramentas lá, que eu trabalhava de forma convencional, né, você tem lá joguinhos, você consegue fazer. Eu tinha algumas atividades lúdicas que eu já fazia com os pacientes, né, de acordo com a faixa etária, que ajudava muito. Mas e aí? E agora no online? Como que eu vou trazer esses jogos? Como que eu vou trazer essas atividades? Aí ia ficar nesse bate-papo. E para eles não é interessante, eles ficam cansados, né? E aí eu Uhum. comecei a praticar e comecei a colocar em prática as ferramentas e assim, nossa, foi maravilhoso. A primeira ferramenta que eu apliquei foi a Lacazan, foi a Lacazan, né, com o paciente que ele estava sempre naquela dificuldade, né? A gente conversava e Foi colocava, a aquele gente colocava paciente do que gostava de futebol?
Isso, ele ama, ele é apaixonado por futebol. Só que assim, ele é uma criança super querida, né? Nossa, super de lá. Ele ficava ansioso, marcava nas duas. A gente marcou antes o retorno. Ele já queria ir logo, depois da consulta também, sabe? Sempre querendo ele estar ali participando, mas ficava naquela coisa. Nossa, eu não sei por que que eu não consegui, sabe? A gente combinava, combinava, chegava na hora. Não, vamos ver o que está acontecendo. E aí eu decidi aplicar essa ferramenta com ele, né, pensando, foi muito legal, porque é uma ferramenta que a gente trabalha, né, com personagens, né? Que a criança, você pode até A falar um ideia pouquinho melhor. dela é a gente fazer uma transposição. Enfim, existem várias ferramentas dentro do coaching, mas a Lacazan ela trabalha arquétipos. Para quem já ouviu falar de coaching, mas para quem não ouviu, basicamente, a gente faz a criança trazer algumas respostas para a gente, mas não é ela dizendo, são alguns personagens. É mais ou menos assim, né? Então, sabe aquele negócio de quando você pergunta, não sei. Sei lá. Tipo, a gente faz uma transposição para personagens para ajudar eles realmente a se comunicarem com a gente. Porque a gente precisa que eles se comuniquem, não fica nessa de, sei lá, tanto faz, não sei. Então, eu adoro trabalhar com a Lacazan. Mas e Nossa, aí, a gente ficou é com ele. uma das queridinhas. Assim, nossa, amei muito. E com os meninos, assim, não apliquei ainda com meninas, né? Mas assim, nossa, foi sensacional. E aí ele ama, né, futebol. Eu já fiz toda uma pesquisa com a mãe, né? Me fala e tal. E aí ela me falou, e eu consegui trazer esse universo, né? Que foi muito bacana. E aí, nossa, que diferença que foi o antes e o depois da ferramenta, né? Uhum. Porque ele teve uma consciência, porque na hora de dar os conselhos ali, né? Que, Uhum. né, que Conselho dos personagens. ele mesmo fala, né? Ele mesmo traz a solução, né? Mas por que que eu não estou conseguindo, né? Eu preciso reclamar menos, né? Uhum. Ele falando, não é eu, não é a mãe, né? Ele que tá falando, ele tá entendendo que ele reclama e que ele precisa reclamar menos. Quando É ele, que nem totalmente eu- diferente quando a gente fala, olha, você não acha que você devia reclamar menos com a sua mãe? tipo, eu preciso dar oportunidade de provar. Olha, eu preciso Uhum. da oportunidade, né? Uhum. Eu Sim. preciso, né? Então, assim, eles mesmos vão colocando ali, né? Falando, né? Os conselhos ali, e vai indo, e vai. Eles mesmos vão colocando, colocando. Chega lá no final, que rumo. Uhum. O A minha resumo da. internet deu uma falhadinha, desculpa. Foi rápido. E quando você chega lá no resumo da sessão, né? Que é Uhum. incrível, né? Porque ali é o momento que a gente fala de tudo, que a gente consegue encaixar, né? Esse Uhum. paciente, ele é muito fofo. Ele teve até uma colocação que ele falou que era o quebra-cabeça, né? Que no momento do resumo da sessão, foi onde encaixou todas as pecinhas. Olha que maravilha. Olha a Uhum. percepção, gente, né? Sim. Eu 11 lembro anos. quando você deu esse feedback. E é Isso. engraçado, porque às vezes antes, quando a gente vê, a gente fica pensando, a gente sempre pensa, né? Será que vai dar certo? Será que a criança vai entender? Será que ela vai interagir? E é claro que cada criança é uma criança, cada família é uma família, né? Eles não respondem das mesmas maneiras, mas eles sempre trazem essa parte de algo muda ali para a consciência. Quando a gente pega o resumo da sessão, que eu ensino as meninas a fazerem, que são muitos insights que vão saindo durante um atendimento que a gente trabalha com coaching. Não é um pontinho, às vezes são vários. E aí a gente precisa ajeitar todas essas ideias para que eles saiam e consigam dar continuidade ali sem a gente. E aí ela falou, Carol, foi tão bonitinho que ele falou, essa foi a pecinha que faltava para fechar e encaixar aqui. E é realmente Foi. isso que a gente faz, né? Muda para mim. Eu acho muito bacana quando você traz o fato de que não é que você era uma nutricionista que não trabalhava a ludicidade. Você já trabalhava isso em atendimento, já trabalhava educação alimentar e nutricional, né? Já tinha toda essa abordagem com a criança através do brincar, através de não ser aquele negócio tão fala-fala só. Sim. Ainda assim, tem muito que a gente pode trazer quando a gente agrega coaching, porque aí a gente tá pegando uma forma de levar essa criança e essa família para ação. Eu até tive alguns depoimentos de alunas que vieram nesse sentido, de foi muito bom para eu conseguir organizar tudo aquilo que eu já trabalhava de uma maneira para levar para ação. E aí são esses insights da pecinha. Nossa, agora fez sentido, Dione. Agora eu vi como é.
Que mais que você já trabalhou por aí? Trabalhou lá Então, casando? assim, Pode falar. é. Aí você falou dos pais, agora surgiu a ideia dos pais, me veio uma coisa na cabeça, que também que é algo também maravilhoso, né, gente? A gente conseguir trabalhar com os pais, né? Desafio. Nossa, porque assim, na verdade, quando a gente está trabalhando com uma criança, com um adolescente, a gente está trabalhando com toda a família, né? Não dá pra. Não é uma coisa separada, né? Eles estão ali, tudo junto, todos juntos. E muitas vezes a gente vem com as metas para criança, para adolescente, e parece que a família está meio distante daquilo tudo, né? Uhum. Em alguns casos, outros não, mas às vezes acontece isso. E aí, quando você também tem ferramentas, que eu acho que isso também é uma coisa também que eu ficava muito pensando, eu preciso, antes do coach, nossa, eu preciso de ferramentas para trabalhar com a família. Eu preciso de algo que eu traga essas famílias, porque muitas vezes o acompanhamento, né, não segue adiante, porque às vezes a família não se sente meio perdida ali, né? E a gente tenta, mas precisa de algo a mais. Eu falava muito isso. E aí também é algo maravilhoso, que né, eu apliquei, né? Já apliquei com uma família, uma análise de mudanças, né? Para mostrar para essa Uhum. família, né? O que que ela ganha, né? O que que ela perde com aquela mudança, né? Porque às Uhum. vezes é importante a gente mostrar para essa família, né? O quanto é importante estar ali incentivando. A gente está essa faixa etária que eu trabalho é aquela faixa etária que pela OMS eles já são considerados como adolescentes, né, a partir de 10 anos, mas ainda está naquela, nem lá nem cá, né? 10, 11, 12 anos, então fica naquele meio termo. Em Tem cara contrapartida, de meninos, são molecões ainda, né? Às vezes as meninas elas até se portam mais mocinhas, mas eles agem ainda como criança, né? Cabeça ainda é muito de criança. são dependentes da família. Então fica naquela coisa, amanhã eles precisam de ter autonomia. Super precisa. Eu bato muito nessa tecla com as famílias. Eles precisam realmente ter autonomia. Mas tem ali, né? Eles precisam. Mas tem ali tem que pesar muito, né? Até onde eles conseguem ir sozinhos e até onde eles precisam de intervenção. Porque eles estão numa idade que né, fica com a cabeça no mundo da lua. Tem um aqui, né, em casa, eu sei como funciona. Né? Então fica pensando, você tem que ficar falando as coisas para eles, enfim. E aí, essas ferramentas para trabalhar com os pais é incrível, porque você consegue mostrar para os pais e eles também conseguem perceber: tá, não sou só eu que estou tendo que mudar alguma coisa, né? Uhum. Não é eu Essa sozinho. ferramenta você trabalhou com o pai e com a mãe, inclusive, não foi? Sim, foi. E isso, eu percebo que, assim, é uma dificuldade, era uma dificuldade minha também, porque tem às vezes, gente, quem é nutri tá por aí, a gente às vezes precisa falar algumas coisas para a família, apontar alguns pontos mesmo do que eles estão revelando que está acontecendo, e falta formas da gente falar, né? Porque, ai Sim. meu Deus, será que eu vou ser invasiva? Tipo, na hora que eu falar, olha, esse ponto aqui tá errado. Não é? Entende que ele está só reagindo a uma situação que vocês estão colocando? Então, quando a gente trabalha com coaching nutricional infantil, a ideia não é que seja eu, Nutri, lá e falando assim: olha, mãe, olha, pai, isso aqui que você está fazendo está errado, isso está errado, isso está errado, você deve fazer dessa outra maneira. Aí é outra perspectiva. Então, a gente também consegue trazer à tona esses pontos que não estão indo tão a favor da alimentação da criança, né? Porque os pais influenciam total os seus filhos, mas é de uma maneira que para mim é leve, é mais leve do que era antes, quando eu ficava, sabe? Olha, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí você estava comentando da análise de mudanças que você fez com os pais, que estava mãe e pai, a gente consegue, inclusive, às vezes, pôr mãe e pai para conversar sobre assuntos que não se conversam. De vez em quando a gente tem coisas que passam no dia a dia, tipo comer. Que se come toda hora. Come no café da manhã, lanche, almoço, janta e por aí vai. E aí não se fala tanto sobre o comer. Só se fala ou come de mais ou come de menos. Mas o resto que está envolvido, o que cada um acredita que seria o melhor, não se conversa. Aí você começa a aplicar a ferramenta, começa pai e mãe conversar, né? Aí você fala, que maravilha, vamos ajudar vocês agora aqui então com isso. Eu não tenho tanta frequência de conseguir ter o pai e a mãe junto. Não é sempre. Quem atende criança sabe que muitas vezes é a mãe que vai. Sim. Mas quando a gente tem é tão rico, né? Eu acho que é uma coisa do online também, essa possibilidade, né? De você Ai, conseguir. É uma possibilidade de você não tem conseguir. segundo ponto.
Você conseguir, porque daí você consegue, por exemplo, eu estava atendendo a introdução alimentar semana passada, que eu consegui, eu conversei com a mãe, com o pai, conversei com a babá. Então, a possibilidade que você tem ali no online de estar conversando com a avó, de repente ali, né, que agora nesse momento os avós são mais afastadinhos, né, mas você consegue ter mais a família ali, né, às vezes moram juntos, você consegue ter mais esse contato no online, né, então é uma forma, mas assim, só para fechar assim, essa questão dos pais, né, lá que você falou, é muito, muito bom. Porque ali também é um momento também que às vezes fica um pouco mais caloroso, né? Porque ali Aham, tem aquela questão, às vezes, da conversa que às vezes eles não tinham tido, né? E estava aham. naquele momento, né, de cada um, que às vezes cada um quer. Na verdade, todos querem a mesma coisa, que é o bem-estar do filho, né? Justo. Né? Não adianta, isso aí é fato, né? Todos querem a mesma coisa, quer que o filho fique bem, que coma bem, né? Que se os exames estiverem alterados, que, né, que volte para as normais. É isso. Só que às vezes a forma de cada um conduzir é diferente, Exato. né? De pensar. E ali, de repente, é o momento de falar: olha, é assim, eu acho que isso aqui poderia melhorar, eu acho que a gente poderia a tal ponto. E aí você está ali como, né, intermediando ali, né? E colocando, olha, Uhum. né? E reforçando algumas coisas e colocando algumas coisas importantes. E assim, Uhum. é maravilhoso, gente. Essa parte aí também eu acho que, nossa, que é um diferencial enorme, assim, tá sendo para os meus atendimentos, sabe? Essa questão também, além de tudo, estudando, né? Não é só a questão do aplicar, né? É quando você está Sim. estudando, aprendendo como lidar, como falar, né, com esses pais. Não necessariamente só ir lá e aplicar a ferramenta, né? É. Não precisa estar aplicando lá, só ir lá e aplicar a ferramenta. O tanto que eu estou aprendendo, que eu estou estudando cada vez mais, me chega na hora do atendimento, eu tenho que as palavras certas, como chegar, né? Como você falou, de ser uma forma invasiva, de não ser uma forma, né, que a gente não quer, mas às vezes a gente não, né, não tem aquele tato, né? Uhum. Sim. Para Eu poder até contei identificar. numa das lives aí da semana passada ou da retrasada, não sei, sobre eu não tinha muito tato da comunicação, como fazer. E de vez em quando, assim, eu cheguei a ser até uma Carol que eu não sou, sabe? Uma Carol que ofende sem necessidade, do tipo, pai, mãe, o que você está fazendo com essa criança? Sabe E assim? não falar, Quando né, na Carol? verdade, E o não pode. falar também, porque às vezes você fica com aquele sentimento, que nem você falou antes, de não falar também, porque você acha que você vai magoar. E às vezes você precisa falar algumas coisas, como você falou, né? Uhum. De- E aí é saber falar, Sim, porque do mesmo jeito que a gente não pode ser ofensiva, a gente também não pode se omitir, sim, né? Porque se estão buscando o nosso olhar técnico sobre a situação, tem coisas que eu vou precisar dizer. Que eu vou falar assim, olha, está incongruente isso que você está querendo perante o que você está fazendo. Que às vezes as pessoas elas não notam, na verdade, essa incongruência. Eu sou muito do que a Diane falou. Eu acho que pai e mãe, assim, sempre, sempre, 99,99999% das vezes, é só quando são pontos muito fora da curva, eles sempre querem o bem-estar do filho. Ponto. Não tem discussão sobre isso. Só que sem querer, às vezes, eles estão fazendo coisas que não estão favorecendo justamente a parte da alimentação saudável, desenvolvimento e tudo mais. Quando até tem uma nutri que eu gosto bastante, a gente já teve uma conversa sobre essa questão de se omitir. Quando a gente se omite, a gente, na verdade, às vezes está fazendo pior até por eles. Porque quem vai dizer? Se não eu que estou vendo que sei, quem vai dizer? Mas ao sim. mesmo tempo, como eu vou dizer, né? Aí que é o X da questão, né? Como eu vou dizer? Eu sempre do meu Justamente. jeitinho, assim, sabe? De colocar. Você sabe, né? Já falei com alguma coisa. De colocar, né? Não é panos quentes, de uma melhor forma, de ir ali. E às vezes você acaba não passando a mensagem, né? E a gente precisa passar essa mensagem, né? A gente precisa falar: olha, isso aqui, é isso, esse ponto, né? De uma forma sempre carinhosa, né? Com muito amor, né? Mas a gente precisa. É, e isso, eu acredito que isso é um diferencial, inclusive. Com o tempo, quanto mais você utilizar a parte de técnicas, aqui a gente falou um tanto de ferramentas de coaching, mas coaching não é ferramenta. A primeira coisa que, para quem está assistindo aí, estou conhecendo coaching agora, coaching é ferramenta? Não, coaching não é ferramenta. Ferramenta faz parte de trabalhar o coaching nutricional infantil. A gente tem as ferramentas, a gente tem as técnicas, que são as maneiras de conduzir as conversas, e tem as competências. Então, todo esse compilado faz um atendimento diferente. Tem vezes que eu sequer aplico ferramenta, eu fico
ali na conversa, né, realmente com os pais, na aplicação. Acaba que com as crianças eu uso mais, porque eles curtem fazer as atividades, mas seria inclusive possível não aplicar se quisesse. Porque o ponto é, qual é a ideia? Que eles tenham os insights necessários para ir colocar em prática o que precisa ser colocado em prática. Essa é a ideia. Que não adianta ter um tanto de conhecimento se eu não consigo aplicar. Do que me vale, né? Eu até falo para vocês sempre, e quando você falou que não era muito da ação, eu fui resgatando aqui na minha memória como era a Johnny quando começou. E aí eu lembro que nos encontros aí eu falei, né? Meninas, olha, vocês vejam e já vem, vai e aplica. Vejam, vai e aplica. E Sim. acaba que tem aluno que fala assim, não, só quando eu acabar a última aula eu vou estudar o curso inteiro de novo, sabe? Isso não é coaching. Eu era uma dessas, na verdade, né? Eu fazia para depois, mas eu percebi, né, com tudo aquilo que você falava, né, e sou muito grata por isso, que é isso, é ação, né? Que o coach é isso, é ação, é ir lá, estudar e aplicar, né? Porque senão você não consegue, né, fazer, né? Não consegue desenvolver, né? Acumula muito, né? São inúmeras coisas, né, que a gente tem que estudar, inúmeras ferramentas. E essa sua mudança interna, você vai perceber que vai refletir cada vez mais na mudança dos seus próprios pacientes, sabe? Você já está vendo isso, inclusive, né? Sim. Vendo ele colocando muito mais ação. Porque, gente, é um reflexo também. As pessoas se inspiram na gente quando elas vão em um atendimento, né? E quando eu consigo trazer essa outra posição de não, ó, é possível de fazer. Eu também, com as minhas dificuldades, fui superando. Você também consegue e eu tô aqui para te ajudar. Nossa, muda total, total. Assim. Sim, é muito De bom. outra forma mesmo. Johnny, eu vi que teve umas perguntinhas aqui, depois eu vejo se eu volto, se desconecta delas. O que mais que você tem para colocar? Acho que você falou tanto das crianças, da experiência. Acho que assim, talvez seja importante a gente descrever o que para você. Você já tinha várias formações, né? Você já vinha se especializando. O que o coaching foi total diferente dessas outras? Né? Realmente eu não tinha tido antes. Você consegue, assim, traduzir um pouco do que foi a grande diferença? Porque existem várias diferenças, né? Mas o que foi a grande? Nossa, ó, isso aí que a gente acabou de falar, né, Carol? Essa questão de falar, da ação. Acho que isso Uhum. aí, essa questão de ir lá, de pôr, de colocar, da ação, é muito, extremamente diferente. Foi o diferencial, assim, maior, né, da questão das outras formações que eu fiz. Que é aquilo que você falou, o coach é isso, né? Então eu consegui, né, ir lá porque eu fazia, estudava, né? A gente tá sempre colocando, né? Vai, estuda, lê um artigo, faz uma forma. A gente tá sempre, né, em movimento. Mas no momento que a gente fala assim, não, isso aqui eu tenho que ir lá e colocar em prática, muda tudo, né? Sim. Então, assim, o principal para mim foi isso, eu acho, sabe? Foi essa questão de ir lá, porque de ter todo esse, né? Que é muita coisa, é muito conhecimento, mas de nada adianta você ter tanto conhecimento, né? E ficar guardadinho ali, né? Chega a ser individualista. Eu falo de vez em quando, né? Que a gente fica só pra gente, é até individualista. É Mas isso, essa questão de colocar em prática, a questão do diferencial, que não tem dúvida, né, de você ir lá, você trazer, motivar essa criança, né, fazer de uma forma com que a criança, o adolescente, né, se sinta motivado, traga essa coisa do dinamismo para a consulta, né, isso aí é incrível, né, não tem, nossa, é o antes e o depois, né, do coach. Eu tô apaixonada, gente, porque é, é uma metodologia que é muito voltada para a ação. E aí, até nos primeiros módulos, eu falo nas aulas de meninas, não avancem sem colocar em prática, porque se vocês querem que as pessoas tenham ação, e se a gente não tem? Então, eu quero que meu paciente, eu quero que os pais, eu quero que a criança tenha as ações necessárias a partir do meu atendimento. Mas eu não tenho a ação de, às vezes, ir buscar novas metodologias, eu não tenho a ação de estudar novas metodologias e pôr em prática, sabe? É incongruente, né? Se a gente for pensar. A gente quer de um lado e não faz do outro. Então, sim. realmente, para mim, foi uma mudança também importante. Eu já era da ação antes de começar a aplicar na minha vida, mas, nossa, depois mudou assim. Total. Se eu já era da ação, minha filha, agora tô vendo e tô aplicando e já tô fazendo.
E eu sinto que essa diferença, como eu te disse, reflete nos atendimentos, nas pessoas, inclusive, que a gente atrai, Sim, sabe? porque quando a gente vai fazer, quando a gente vai vendo tudo aquilo que tem, todo o conteúdo, não tem como você não querer, né? A não ser que depende, às vezes você está num outro momento, né? Às vezes você está num momento que você está só estudando, que você não Uhum. está, né, no consultório, que você ainda não está, né, em atividade ainda. Então aí pode ser que de repente, mas quando você está atendendo, você começa a ver e fala, nossa, essa ferramenta aqui, olha, é para aquele paciente. Se Nossa, é para encaixa. aquela família. Aí você fala, é para aquela família, né? Ou então Uhum. você fala, deixa eu olhar, nossa, eu vou conseguir ajudar. E essa questão de você ter né, ferramentas para poder ajudar, Uhum. é isso que a gente quer, né? Esse é o motivo de tudo, né? De fazer as mudanças na vida, né? Das famílias, das crianças. Eu percebo que as nutris que vão escolhendo vir para a área de nutrição materna e infantil tem muito forte essa parte do. Não que outros nutricionistas não tenham, mas assim, talvez vibre um pouco mais na pele e tudo mais, isso do ajudar. Porque quando a gente fala de criança e de adolescente, até durante a live, não sei se vocês pegaram essa sutileza, a gente precisa que eles façam também, mas eles ainda têm pessoas que mandam nele, de quem eles dependem. Não são só eles, né? Não tem nem sentido. Ainda que eles tenham 14, 15 anos, eles têm pais que são responsáveis, inclusive ainda pela educação e tudo mais. Sim. Então, quando a gente consegue ajudar uma criança, parece que a gente está ajudando a construção de uma sociedade, né? É uma construção de geração futura, de poder deles talvez poderem serem ainda melhores para os filhos deles. Então, eu acho muito lindo, assim, realmente vibra a questão da ajuda. E que bom É, que a gente consegue ajudar mesmo no meio online. é isso que você falou. Quando a gente trabalhar com esse público, né, é todo um amor, né? Eu acho que toda profissão, todo mundo, né? é, tem o seu sentimento, né? O nutricionista, os outros nutricionistas de outros nichos também. Mas assim, nossa, é aquilo que você falou, né? Pegar ali um bebezinho, ou uma mãe, né? Uma gestante, né? Que tá ali formando, né? Que tem um bebezinho ali, tudo se formando. Você saber que você consegue, através do alimento, através das orientações ali que você vai dando para aquela família, né? Que ali, desde ali, a gente já sabe, né? Dos 1000 dias, né? Que, quanto é É importante. surreal, gente, é surreal. A gente sabe o quanto é importante, né? E a gente vê os estudos falando de até antes, né? Das tentantes, de toda uma questão de saber que você conseguiu, né, ajudar a trazer, né, um serzinho, né, cheio de saúde, que, né, e aí você vai lá na introdução alimentar, sabendo que você consegue ajudar, que essa criança vai ter muito menos probabilidade de ter uma questão, né, de dificuldades alimentares lá na frente. Gente, não tem preço isso. Eu também acho que não. E que bom, né, que descobrimos essa área e que estamos aqui. E, Johnny, eu agradeço muito de coração. Acho que a gente está indo para os últimos minutinhos. São 6h52. Eu falei para Johnny antes, né? Falei, ó, combinar de entrar às 18 e tudo mais. Ela perguntou: você acha que vai quanto tempo de live? Eu falei: olha, do jeito que a gente fala, daria umas 2, 3 horas. Mas o Instagram vai deixar 1 hora só. Então daqui a pouco ele vai derrubar a gente Tem aqui. algumas Muito perguntas obrigada aí, pela né? sua Não sei partilha. Você falou que tinha algumas perguntas até, não sei se não deu, né, Vamos pra... ver se a gente consegue. Eu fui anotando algumas aqui conforme passou. Teve alguém que perguntou sobre a avaliação antropométrica. Você está fazendo no online? Ah, então, olha, na verdade, a única coisa que eu consegui foi a circunferência de cintura, né? Uhum. Essa daí eu consigo, eu explico para a família, né, como que coloca. É eu acho que importante, né? Ainda mais quando a gente fala de crianças aí com obesidade, sobrepeso, maior que obesidade, né? Eu Uhum. consegui, peço os menores, né, que estão no acompanhamento, o bebezinho, o pediatra já tem lá, né, peso, medida, né, medida, e aí eu avalio, né, coloco na curva, e pego o peso, né? O peso e a medida também dos maiores, e estou conseguindo avaliar dessa forma, tá? São as avaliações que eu tô tendo, de Bom, peso, estatura, né? Peso, estatura. importante do online, né? Como faço isso? Mas a gente saber Né? que tem formas que dá para a gente fazer, sempre anotar lá no seu prontuário que forma que você utilizou para isso, para Isso. conseguir no acompanhamento fazer.
E entender que dependendo do caso, às vezes você não vai ter essa informação, dependendo de como é, às vezes a mãe não tem, né? Não tem nada ali que ela Isso, poderia utilizar. E beleza, você isso. vai trabalhar com outras informações. A gente É. não é só essa informação, tem todo um compilado dentro de um atendimento que a gente trabalha. Vai ser uma informação que vai ficar de fora, mas tudo bem, dá para seguir se não der para fazer com a família. É mais ou menos também ali, só para você ter mais ou menos uma ideia, como que a criança está, né? Como que está o peso. É algo bem, né, não é algo certo, né? E quando volta para o consultório, a gente vai ter né, esses valores. Eu acho que a questão do online mais complicada é isso mesmo, né? Essa É, avaliação, né? assim, Avaliação física, né? Essa questão também que eu gosto de ver, de pegar, de ver conjuntiva, né? As unhas. A gente até consegue pela tela, mas não é. pertinho, né? Isso é o que Vai se adaptando. a gente vai se adaptando da forma que consegue, né? Ó, a Kari perguntou se você faz parte de cardápios para família. Se precisa trabalhar com cardápio, se faz cardápio semanal, diário, como que você trabalha aí? Então, em relação a cardápio, sim, eu trabalho mais de forma comportamental, né? Então, pensando na questão mesmo qualitativa, né? De como. Que eu, não, eu acredito que o caminho é esse, ainda mais quando tem muitas dificuldades, né? Na família. Então, eu gosto muito dessa parte comportamental. Mas quando é necessário, a família às vezes precisa se direcionar. Às vezes acontece isso. A família não sabe como, né, como fazer. Aí eu sim vou lá e monto cardápio, organizo, né, de acordo com a necessidade da família. Mas eu prefiro trazer para essa parte comportamental, né? Vamos ver como que tá, a qualidade, até a bike, né? Dá para ver bem isso, Sim, a bike dos a comida alimentos. que a gente usa para ver a questão de como que está o consumo geral da criança. A Da própria criança. criança usa, né? E dá para fazer também com a família, né? Já até orientei para os pais também fazerem com as crianças para poder ver, então a gente consegue ver como que está essa alimentação, né? E aí a gente consegue ver e como que a gente melhora isso. Mas sim, também trabalho com cardápio também, quando É, necessário. eu acho que, para eu complementar aí a Dione, sempre que a gente engessar, protocolar muito um atendimento, a gente está perdendo um pouco a humanização, né? Então, eu sou profissional, eu sei o que eu posso oferecer, eu sei o que eu tenho de estratégia, o que eu tenho de ferramenta, o que eu tenho de estudo, e aí eu vou vendo junto com aquela família o que é mais indicado naquele momento. Tem famílias que eu, de vez em quando, não tenho cardápio, porque não faz sentido para eles. Agora, se fizer para outra família, beleza, a gente faz também, porque a gente sabe como se faz. Ponto. Se É, trabalho, eu vi que a Kari perguntou se é obrigatório. Por exemplo, quando eu faço atendimento só com coaching nutricional, sem a parte da nutrição, aí não tem cardápio. Porque aí não vem essa abordagem, né? Quando é um processo de coaching. Agora, se é um programa nutricional, onde está nutrição mais coaching, se fizer sentido para aquela família, a gente vai fazer isso sim. ela queria saber Sempre se era pensando no melhor. ela queria saber se era obrigatório, é isso? Ela perguntou se era obrigatório um pouquinho para cima. Aí não é. Assim, eu acho que não tem nada que a gente vai dizer é É obrigatório, de acordo sabe? com a necessidade, né? Realmente de cada família, né? De cada situação ali, né? Eu falei, já, Exatamente. às vezes tem pessoas que chegam, né? Falam, não, eu quero, eu preciso, né? Eu preciso ser direcionada. Aí você vai lá e faz, né? Mas sempre trabalhando com comportamental junto, gente. Sempre, sempre, sempre de mãos dadas ali, que é muito importante. Sim, eu acho muito válido quando a gente consegue entender. É um jogo mesmo, né? Quase uma dança que a gente pode passar entre vários pontos e ver que é o quanto o profissional decide o que é melhor ali naquele momento com eles. A Que Amanda agora, perguntou. que agora vai, hein, Carol? 2 minutinhos aqui no Tá meio. querendo. Ai, meu Deus, gente, não vai dar para eu responder as dúvidas de todo mundo. Tiveram várias. Vamos fazer assim, ó. Depois vocês deixam lá no. Eu vou postar essa live. Aí, quem escreveu aqui, pode colocar nos comentários a dúvida de vocês. E depois eu vou lá e comento. A Diane também vai lá, se quiser, e responde. A gente até discute um pouquinho no canal do Telegram, tá certo? Que senão a gente fica assim, né, angustiada que vai acabar. Tá vendo o tempo passando aqui na live. Diane, querida, Verdade. um beijo. Quer deixar uma mensagem final para as pessoas, para os nutricionistas? O que você quer deixar de mensagem para elas? Ai, gente, continuem, né? Continuem nessa profissão maravilhosa que é a nossa. Se anime, quem não se animou ainda com online, né? Eu sei que a gente está nesse momento ainda, a gente não sabe o que vai acontecer, mas acho que ainda, né, por algum tempo, talvez ainda vai se prolongar, né? Para ter por segurança.
Quem não se animou ainda, vai lá, online é legal, né? Tem as coisas positivas, como eu falei aqui, né? E é isso, a mensagem é essa, né? Vão mesmo, se animem, né? Para os atendimentos, que dá muito certo, que tem gratas surpresas, assim como eu tive, né? Tenho certeza que vocês vão ter também. É E vai isso. ter muito mais ainda, Johnny, eu tenho certeza que muitas famílias possam chegar até você. Eu falo que eu me animo cada vez que uma Nutri do lado de lá consegue plantar sementinhas, então que você semeie muito por aí também, querida. Um beijo Obrigada. para você, muito obrigada pela sua disponibilidade de vir Beijo. dividir essa história com a gente. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Tchau, tchau. Tchau.